Boa noite, aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Aguardando esse momento, nós vamos falar sobre a hérnia de disco, que é algo que está produzindo muitas dificuldades para muitas pessoas. E diversas vezes que você vai ao médico com dor, você recebe aquela mensagem não muito agradável de que você tem hérnia de disco. O que podemos dizer sobre a hérnia de disco, minha gente? A hérnia de disco é uma patologia silenciosa. Ela vai avançando, 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 até o momento que você percebe que está com dor, está com hérnia de disco, e aí você se apavora. Geralmente, a gente coloca um determinado evento como sendo o momento que teve hérnia de disco. Porque depois daquele momento, você vai para o médico, ele faz o exame, você faz o exame, e aí você acaba percebendo que tem uma hérnia de disco. E você liga, então, aquele evento com a hérnia de disco. Mas não necessariamente um determinado evento produz a hérnia de disco. A hérnia de disco, ela começa muito lentamente. E chega um momento em que ela chega ao seu ápice, que é ali que você percebe que tem a dor, que tem aquele sofrimento, que está lhe causando dano. Só que nesse momento que você travou, esse momento que você percebe que tem hérnia de disco, é um momento em que você fica fragilizado. Você fica muito fragilizado. E estando fragilizado, qualquer pessoa pode levar você para uma cirurgia com grande facilidade ou para qualquer tratamento que não seja um tratamento que você possa receber o que você precisa receber nesse momento. Primeira coisa, quando você descobre que tem hérnia de disco, é você ficar calmo, ficar tranquilo. Se alguém lhe diz que a hérnia de disco está lhe produzindo a dor, ok, tudo bem, é possível. Mas é possível que outras coisas estejam produzindo dor no seu corpo. E como a gente não tem todos os conhecimentos que precisaríamos ter, nós não somos médicos, não sabemos o que está acontecendo, é lógico que qualquer coisa que nos digam, a gente vai dizer, puxa, é isso. Às vezes numa conversa com um amigo, com uma vizinha, ou a gente ouve alguém falar sobre hérnia de disco, já nos interessa e a gente já quer saber se nós estamos ou não prestes a ir para uma cadeira de rodas. Quando a gente ouve sobre hérnia de disco, e sobre dor, e sobre travamento, logo a gente pensa em tetraplegia, em ir para cadeira de rodas, logo a gente pensa que vai ser o pior. A gente pensa o pior. Mas o importante é não fazer nada é a pior coisa que poderíamos fazer. Ficar parado, não se movimentar, evitar caminhar, evitar de fazer as coisas que a gente gosta. Quanto mais a gente para de fazer as coisas que a gente gosta, pior fica, porque a gente começa a entrar em depressão. A depressão é uma outra parte dessa hérnia de disco. A hérnia de disco traz muita depressão e a pessoa, quando ela está depressiva, ela vai sentir mais dores. E ela vai buscar uma postura da depressão. E a postura da depressão leva a pessoa a ficar mais fragilizada. E quanto mais frágil você fica, mais difícil é de você dar o passo para melhorar. Uma pessoa que está depressiva não consegue praticar movimentos, fazer exercícios. Geralmente ela se encolhe em casa, ela evita falar com as pessoas, inclusive de falar da própria dor. Por quê? Porque aquele que está do nosso lado, a gente não quer incomodar com esse assunto de dores, assunto de cansaço, assunto... A pessoa que está com hérnia de disco, ela se sente culpada por ter a hérnia de disco. Você sabia disso? Que quem tem hérnia de disco se sente culpado e que muitas vezes, quando vai pro terapeuta ou pro fisioterapeuta, ela vai se sentindo culpada de estar atrapalhando a vida daquele fisioterapeuta. É impressionante como a gente fica fragilizado quando tem hérnia de disco. E aí a gente faz qualquer coisa para melhorar, porque dor, realmente dor não é uma coisa simples. Não é simples você sentir dor. Quando a gente sente dor, a gente sente algo que faz a gente pensar
se não está chegando o final da nossa vida e a gente reflete sobre tudo isso, e será que eu não vou voltar a andar? Todas essas coisas chegam até nós. Estava conversando agora há pouco, numa reunião que eu tive aqui no Desafio de 21 Dias, com uma das desafiadoras, uma dessas pessoas que pode ser você no futuro entrando para o Desafio de 21 Dias. E ela falando que foi diagnosticada como fibromialgia. No entanto, fazendo 7 dias de exercício, ela reduziu significativamente a 50% as dores de fibromialgia também. Será que estava mesmo com fibromialgia? Será que estava mesmo? E aí quando você passa por um diagnóstico, alguém diz para você, você tem essa doença, você vai na internet procurar sobre a doença. E aí você entra no pior lugar do mundo, porque lá tem opiniões de todos os tipos. E ainda hoje, com inteligência artificial, buscando informações na internet, com referências em, talvez não exatamente no que deveria buscar referência, traz para você algo muito ruim. Você começa a achar que tem uma doença pior do que deveria ter. E uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, você mentalmente começa, né? O seu cérebro começa a trabalhar, criando um espaço dentro do cérebro que é um espaço que fica com dor. Você fica com aquela sensação, puxa, eu tenho essa dor. Ah, essa dor vem da hernia de disco. Aí qualquer dorzinha que você tem, você vai dizer, ah, isso é fibromialgia. Ah, isso é aquilo lá que diagnosticaram. Diagnosticaram que eu tenho hernia de disco. E aí você já vai ligando uma coisa com a outra e você vai criando um monstrinho dentro de você, tá? E o que a gente precisa fazer? Você precisa dividir aquilo que é dor da hérnia de disco mesmo, e aliás, é a hérnia de disco, a hérnia, ela não dói. Quem dói é quando ela toca em algum nervo ou que ela toca em algum segmento que vai criar dor, é diferente. Aqui a Persília Luiza, acho que é esse o seu nome, né? Estou fazendo tratamento odontológico, tem dias que desmarco com o dentista por sentir fortes dores. Aqui outra pergunta, boa noite doutor, Edelaine, como posso encontrar sobre ciático no YouTube? Você vai no meu canal Sabe Fisioterapia, procura por Sabe Fisioterapia primeiro, e aí lá dentro do Sabe Fisioterapia você escreve ciático. Você vai lá ter 7 exercícios que você não deve fazer e mais 7 exercícios que são recomendados a fazer, porque o ciático tem isso. Você tem uma parte de coisas para não fazer e uma parte de coisas para começar a fazer na sua vida. Aqui o Daniel fazendo descanso todos os dias. Valeu, Daniel. Siga em frente. Hernia de disco tem cura? Pergunta a Raquel. Sim, a hernia de disco tem cura. Mas se você ficar esperando por muito tempo, essa cura cada vez vai ficando mais longe de você. Porque a hernia de disco é uma patologia silenciosa. Você vai lá, toma uma injeção. Toma uma injeção porque você tem dor. A injeção tira a dor, mas não tira o problema. Vou fazer uma analogia aqui. Se você, digamos, estivesse andando, fazendo uma viagem, você resolveu fazer uma viagem aí de uns 400, 500 quilômetros. Se você está andando nessa viagem e você percebe que o painel do seu carro tem uma luzinha que acende. Aí, o que você faz? Quando aquela luzinha acende, você resolve ir no mecânico. Você vai lá no mecânico e pergunta para ele, e diz para ele, olha, essa luzinha no painel está me incomodando muito. Eu não aguento passar essa viagem toda e toda vez essa luzinha acende. Aí o mecânico vai lá, abre o painel, corta os fiozinhos que tem atrás do painel, coloca o painel de volta e diz para você, pronto, está resolvido. Você voltaria para esse mecânico, sabendo que ele só cortou os fiozinhos de trás do painel? A luzinha não vai mais me incomodar, mas ela foi cortada. Foi tirado o sinal, foi tirado aquele aviso. Você iria de novo nesse mecânico que só cortou atrás dos fiozinhos e deixou assim? Será que essa é a solução? Você só tirar as sensações do seu corpo, só vai lá, você esconde de você mesmo que tem um problema no seu corpo. Qual que seria a maneira correta da gente corrigir os problemas do nosso corpo? É encontrar a origem e a partir da origem trabalhar essa origem e resolver
definitivamente. E isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é através de exercício. Aliás, o exercício é uma das coisas que mais resolve problemas de hérnia de disco. Que mais aqui? Eu tô com muita dor na lombar, Nelson, já há 15 dias, sempre tive uma dor, agora tá cada dia vai piorando. Então, Nelson, faz esse exercício aqui, ó, que esse exercício vai ajudar você muito. Coloca uma cadeira aí no chão ou em cima da cama, deita nessa posição, coloca suas pernas aqui em cima da cadeira, coloca uma toalhinha aqui, ó, na lombar, fica por 20 minutos nessa posição. 20 minutos. Essa toalhinha, ela vai enrolada, não pode ser mais grossa do que o seu pulso. E aqui na cabeça você coloca um travesseiro. Deita nessa posição, fica 20 minutos aí. Toma meio copo de água antes e meio copo de água depois. Vai praticando um pouquinho por dia e você vai ter melhoras na sua lombar. Gisele, para saber, você tem que fazer uma ressonância para saber se tem hérnia de disco. Uma das formas de saber se tem hérnia de disco é através da ressonância, mas existem testes que podem ser feitos também, que não são testes com exames, que os fisioterapeutas utilizam para detectar se você tem ou não hérnia de disco. A infiltração de medicamento local não cura a hérnia de disco? Não, a infiltração, Anderson, não vai curar a hérnia de disco, a infiltração vai tirar a dor. E a gente fica satisfeito quando tira a dor, né? Porque você para de sentir a dor. Mas imagina que seu músculo ele pode estar fraco naquela região. E se ele está fraco naquela região, como que uma injeção vai fortalecer o músculo? Nesse período que você está sem sentir dor por conta da injeção, é um período muito perigoso, porque você pode acabar fazendo exercícios, movimentos bruscos que vão atingir aquela região que já está afetada. Por isso, a melhor coisa a se fazer, não que não se deva tomar o medicamento, mas é fazer o tratamento para hérnia de disco, um tratamento que permita que você elimine a dor de forma natural, buscando a colocar a sua coluna no ponto certo, né, no local certo. A coluna ela tem que se adaptar aos nossos movimentos. E para que a gente quer a coluna se não é para a gente se movimentar? Então, como que a gente vai curar a coluna se não é através de movimento? Doutor, estou com dor no cóccix e na cervical e uma dor absurda. Bom, são duas dores diferentes, uma em cada local. Você vai escolher uma. Começa então a fazer esse exercício, talvez você melhore as duas coisas. Coloca uma cadeira aí, deita nessa posição por 20 minutos. Coloca uma toalhinha enrolada aqui, ó. E deita assim. Eu, antes de vir aqui para essa live, eu estava fazendo esse exercício aqui. Aliás, antes da aula que eu estava dando antes. Eu estava fazendo esse exercício aqui. 20 minutos nessa posição muda muita coisa para você, principalmente se você está cansado, se você está estressado de um dia que você trabalhou muito, pode fazer tranquilamente o exercício. Meus dois braços estão radiando a mesma dor. Uma dor que irradia para o fêmur pode ser de quê? Irradia para o osso fêmur, é isso? Doutor, qual a melhor compressa para a dor no nervo ciático? Água morna ou gelo? Nenhum nem outro, porque você, com a dor no ciático é porque você está irritando o nervo, você quer desinflamar o ciático como desinflama uma ferida, como desinflama uma distensão. Não é dessa forma que você vai conseguir. Você tem que fazer movimentos leves e muito curtos. Você tem que ir colocando o seu corpo em ordem novamente, mas é através do movimento. Procura lá no YouTube, Sabe Fisioterapia. Você vai encontrar 7 aulas para você resolver problemas de ciático. E aproveita enquanto está lá, porque em breve vai desaparecer essas aulas também. Eu fiz o choque de água fria e quente nos meus pés e não melhora. Está muito inflamado. O que eu faço? Sônia, você já procurou um médico para saber o que tem, para fazer um exame nesse pé? Porque pode ser vascular, pode ser um problema de linfático, né, também. Então vamos analisar tudo isso. Quem sabe uma drenagem linfática, observar outras questões que podem estar acontecendo com você.
Tô com muita dor no pulmão esquerdo. Claro que ter feito o escalda-pés, escalda quente, fria, isso foi bom, porque agora você sabe que já não é uma questão simples. Você tem que procurar um atendimento melhor, tá, Sônia? Sandra Ferreira. Doutor, quando fico em pé por muito tempo, a coluna queima, arde, está queimando, está ardendo. Então, você tem uma compressão nervosa, está havendo uma compressão em um nervo que está gerando essa sensação de queimação. Doutor, sinto uma dor nas costas que dói para o peito, é normal? Não é normal sentir essas dores. Você quer saber se é normal para quê? Para quem tem fibromialgia, para quem tem dor de coluna? Se é normal alguém com dor de coluna sentir esse tipo de queimação? Então, quando a gente fica muito tempo em pé e a nossa coluna lombar aqui, você falou do peito, né? Você tem sinto uma dor nas costas que dói no peito. Ah, entendi. Você quer saber se a dor nas costas produz a dor no peito. Pode acontecer isso, pode estar acontecendo isso. Normal não é, mas pode estar acontecendo. Doutor, sinto uma dor nas costas que já foi. Quando fico em pé por muito tempo, a coluna queima e arde. A gente já leu isso. Boa noite, doutor. Mas quando eu estou fazendo exercício, dói, é normal? Qual o exercício? Que tipo de exercício que você está fazendo? Porque tem exercícios que não doem nada e outros que doem muito. Então você tem que ver qual o exercício que está causando a dor, analisar que exercício é esse, para que lado você está movimentando, para saber se esse exercício causa benefício ou não para você. Dor no pulmão esquerdo. Bom, Sandra, é hora de buscar um pneumologista, então, né? Se a dor é de pulmão mesmo. Como mandar a canelite embora? Ótimo. A canelite tem alguns exercícios para canela. Amanhã às 7h10. Vamos fazer exercícios para melhorar essa questão da canela. Não é tão simples de melhorar, claro, você vai precisar de vários exercícios para fazer isso. Mas busca lá no YouTube, escreve lá canela dentro do meu perfil que você vai encontrar lá. Doutor, sinto uma dor nas costas que dói no peito, é normal? Já foi essa pergunta. Estou sem poder andar. Fala a Maia na Trindade. Maiana Trindade. Doutor, estou sem poder andar, já fui no hospital, mas não resolveu nada. Quando andando enverga. Bom, começa por esse exercício aqui. Começa a fazer este tipo de exercício, tá? Você deita no chão ou na cama, coloca uma cadeira para ficar seus pés aqui em cima. A gente não faz isso na bola de pilates, porque a bola de pilates ela movimenta, é para ficar parado. Aqui, onde você tem essa toalhinha aqui, você vai enrolar essa toalha, que não pode ficar mais grossa do que o seu pulso. E aí você coloca no um travesseiro ou uma almofada aqui na cabeça e fica nessa posição por 20 minutos. 20 minutos. Que vai ajudar você muito para reduzir as suas dores, tá? Pratica isso, você vai ver que realmente vale muito a pena você praticar esse tipo de exercício aí. Vamos ver quem mais. A minha esposa tem uma cirurgia L4 e L5 e quando faz muito esforço tem muitas dores no lado. Sabe o que acontece, gente? Para nós todos aqui que estamos aqui, vamos falar um papo reto agora, vamos falar sobre isso. O que acontece é que a gente tem a nossa profissão e a gente pensa que a nossa profissão não necessita exercício para executar ela. Por exemplo, digamos que você seja um cantor e você pensa, bom, eu sou cantor, eu só seguro o microfone e canto. Será que eu preciso fazer exercício para ser cantor? A gente entende que o jogador de futebol precisa fazer exercício para ser jogador de futebol. A gente entende que um atleta de corrida tem que fazer exercício para poder fazer a corrida. Agora, vamos pensar uma coisa. Por acaso, o jogador de futebol não passa aqueles 90 minutos correndo, por que depois ele vai ter que fazer exercício se ele passou 90 minutos correndo? Porque o nosso corpo, ele perde força de um dia para o outro.
Se o jogador de futebol não praticasse exercício depois da partida de futebol, ele ficaria muito fraco, ele enfraquece. Então, para ele não enfraquecer, no dia seguinte ele coloca o corpo em atividade de novo. Se um jogador de futebol que passa um jogo inteiro correndo tem que no outro dia jogar de novo, fazer exercícios, colocar o corpo em atividade, imagina você que tem a sua profissão, que é uma profissão em que você fica parado, sentado ou muito tempo em pé. Imagina se você não teria que praticar exercícios também para o seu corpo poder ficar o tempo que precisa parado, sentado ou em pé, ou caminhando. Você também precisa de exercícios. Nós precisamos preparar o nosso corpo para a profissão que a gente executa. Então, se você é um cantor, você vai ter que manter lá o microfone, vai conversar, vai falar com as pessoas, você tem que estar à disposição, você tem que caminhar no palco. Como que você não vai praticar exercícios? Se você, por exemplo, é uma manicure, como você não vai praticar exercício para poder ficar sentada o tempo inteiro fazendo o seu trabalho com a cabeça baixa? Como você não vai se preparar? É meio estranho isso, mas a gente nunca pensou sobre dessa forma. Um professor, por exemplo, que tipo de exercício um professor tem que dar? Vai dar aula, ele só vai dar aula. A gente diz assim, é só dar aula. Não, o jogador de futebol sim, ele precisa correr no outro dia, mas ele passou 90 minutos correndo, por que no outro dia ele tem que correr também? É porque o nosso músculo, ele no dia seguinte, ele parado, ele enfraquece. Todos nós somos assim. E depois dos 40 anos, exercício físico já não é mais uma obrigação. É uma necessidade. Você não é obrigado a fazer exercício físico. É uma necessidade do seu corpo. O corpo pede exercício. E se você não der movimento para o seu corpo depois dos 40 anos, ele vai começar a reduzir a força. Vai começar a ocorrer uma redução da força muscular. E você não pode perder essa força muscular, porque se você perder volume muscular, força muscular, daqui a pouco você está ali com 60, 70 anos que não consegue levantar da cadeira. E muitas vezes com 40 anos você já não consegue mais. Por quê? Porque você acreditou que para o seu trabalho, você trabalha como caixa no supermercado, e você acreditou que não precisava fazer exercício, porque você fica sentado o tempo inteiro. Não, gente. Para ficar sentado o tempo inteiro, precisa exercício que mantenha o seu corpo sentado o tempo inteiro. Nós precisamos ter 30 minutos diários de movimento que mantenham o nosso corpo com saúde suficiente para executar as tarefas do nosso dia. Se nós não fizermos isso e não colocarmos isso na nossa vida, nada vai mudar. Esqueçam fisioterapias de 1 ou 2 vezes por semana. Vocês têm que fazer todos os dias. Todos os dias é o correto, tá? Todo dia é que você precisa. Todo dia é que você tem que colocar o seu corpo em atividade. Assim como todo dia você come, todo dia você toma água, todo dia você vai para o banheiro, não vai? Todo dia você não dorme? Todo dia você não respira? Então, todo dia seu coração não bate? Então, por que todo dia você não pratica em movimentos, coloca o seu corpo em atividade? O corpo parado, ele enfraquece, ele perde forças. E à medida que ele vai perdendo força, a doença se instala em você. E você não pode deixar que a doença se instale. Sem contar que a parte psicológica, quando a gente está cansado, nós não conseguimos render o suficiente. E um corpo de uma pessoa que se movimenta, que faz exercício, coloca em atividade, a mente também fica boa. O corpo são tem que estar em uma mente sadia, e a mente sadia tem que estar no corpo são. Kilmar Ribeiro, boa noite. Chegou agora, hein? Então, para a gente poder eliminar todas essas dores que vocês estão falando, que estão comentando aqui, é necessário colocar o corpo de vocês em atividade para ele suportar o trabalho. Um dos trabalhos, por exemplo, caminhoneiro, motorista. Quem aqui é caminhoneiro e motorista? Você está aí dirigindo e você tem que dirigir por horas sentado. Como fazer horas sentado sem ter feito um exercício que garanta que você vai fazer essas horas sentado sem sentir dor? Você precisa fazer exercício.
Não adianta usar ácido hialurônico, porque isso tudo você vai precisar ficar fazendo a vida inteira, tudo. Então, em vez de vocês gastam muito, muito. Gastam em medicamento, tá toda hora lá gastando. Vai lá, vai financiar a farmácia, vai lá. Você deve gastar R$ 200 por mês, no mínimo, R$ 200 por mês, só com medicamento para eliminar dor. E você nem se deu conta que para eliminar dor é muito mais fácil. Basta você fazer exercício, movimento, todos os dias. Colocar o seu corpo em movimento. É colocar o corpo em movimento e as dores vão desaparecendo. Aqui o Tarcísio diz que tem 3 hérnias de disco, como melhorar? Assim como eu estou falando. Você, por exemplo, tem essas 3 hérnias de disco. Não sei qual a sua profissão, Tarcísio, mas digamos que seja uma profissão em que você tem que ficar muito tempo em pé ou numa postura, está lá apertando um parafuso e sempre aquela postura. O seu corpo fica por horas torto fazendo aquela posição. Aí o que você tem que fazer? Tem que fazer exercícios que permitam que o seu corpo possa ficar nessa postura fazendo esse trabalho. Então, o nosso trabalho exige que o corpo esteja preparado para executar esse trabalho. Se você não prepara o seu corpo não executa direito o trabalho e ele recebe o quê? Lesões. Então, muito comum, a pessoa tem uma mala, vai fazer uma viagem, nunca faz viagem, de repente resolve fazer uma viagem. Aí leva uma mala pesada, quando carrega a mala, estoura a coluna. Por quê? Porque não é uma atividade que ela está acostumada. Então, até mesmo para viajar, a gente devia estar preparado fisicamente. Antigamente, quando nós precisávamos caçar os animais para poder se alimentar, nós praticávamos muito mais exercícios, né? A gente tinha uma vida um pouco mais forte, nós éramos mais fortes. Hoje estamos mais fraquinhos. Então, nós temos que recuperar isso, colocar na nossa vida movimento. Pense você, o que você tem que fazer na sua vida hoje para colocar movimento? Que tipo de movimento você consegue fazer hoje que seria tranquilo, fácil de fazer? Aí vem aquela coisa que eu digo assim, que é do marketing, né? Tá no marketing. O marketing hoje de exercício que a gente conhece ou você faz hidroginástica, ou você faz pilates, ou você pagou tudo aqui. Voltou. Então, ou você faz pilates, ou você faz hidroginástica, ou você faz musculação. Dificilmente outras modalidades de exercícios chegam até você. Por exemplo, você tem funcional, né? Movimento funcional, exercício funcional, tem outros tipos de exercício. Então, o exercício para você trabalhar hérnia de disco, neuralgia periférica, dores que se espalham pelo corpo, esse tipo de exercício é um exercício que você deverá praticar de forma diferente. Será um exercício leve, exercício suave, principalmente quem tem hérnia de disco, quem está com problemas neurológicos, problemas de neuralgia periférica, por exemplo. A neuralgia periférica, ela vem através de um disco intervertebral que não está bem. É uma dor que fica numa determinada posição da sua perna, que vem lá de cima. Para resolver isso, movimento. Se você movimenta seu corpo, você consegue eliminar as dores. Agora, quantas vezes eu vou ter que fazer exercício para ficar bom? Isso não é mágica. Isso não é mágica. Isso é hábito que você vai ter que colocar na sua vida. E se você não está interessado em fazer isso, é só você que vai melhorar ou piorar. Fazendo você melhora, não fazendo você piora. É você que é o responsável pela cura da sua hérnia de disco. Me perguntam muito, hérnia de disco tem cura? Tem, mas você está pronto? Você está pronto para eliminar as dores do seu corpo? Você que está me ouvindo agora, você que não quer ir para a cirurgia, você que quer viver bem, sem precisar fazer a cirurgia, você está pronto para enfrentar tudo que dizem para você? Quer dizer, quando você diz assim, eu vou resolver sem cirurgia, uma porção de pessoas vão dizer que você tem que fazer a cirurgia, que tem que ir lá. Aí vão fazer pelo abdômen, vão cortar na frente, vão fazer lá na frente. Vão garantir que dá tudo certo. E o que eu digo para você? Se você tivesse uma forma
de não fazer cirurgia, você iria fazer igual? Se você tivesse uma forma de eliminar a hernia de disco sem precisar da cirurgia, você continuaria fazendo a cirurgia? Você continuaria? Me conta aí. Eu quero saber agora. Você faria? Fábio, me conta. Você faria isso? Faria cirurgia se tivesse uma outra maneira de resolver? Só que o que acontece? Quando a gente está com hernia de disco, está sentindo dor, a gente está muito vulnerável. Então a gente fica com medo de que se não fizer cirurgia vai ficar na cadeira de rodas. A gente fica com medo disso acontecer. E aí a gente fica travado. E quando a gente vai perguntar para um médico, às vezes a gente quer 2 ou 3 opiniões, e aí o que acontece? Cada um dá uma opinião diferente, a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer, mas a gente não quer fazer cirurgia e não tem lugar nenhum para ir. Isso é muito ruim. Quando eu tive as minhas 4 hérnias de disco lombares e uma cervical que eu tive, o que eu pensava? Onde eu vou encontrar uma pessoa que me diga faz isso, isso e isso para melhorar? Não tinha. Aí eu fiquei pensando qual é o médico que eu devo procurar para resolver o meu problema. Aí eu ia para um, outro médico, um mandava para outro, o outro mandava para outro. Quando eu sentia dor de cabeça era um, quando sentia dor no cotovelo é outro, quando sentia dor no joelho, cada vez eu tinha que ir num médico diferente e um médico não conversava com o outro, ninguém sabia da minha história. Então ficava muito difícil. Então a gente precisa, quando a gente resolve, eu vou resolver isso sem passar por hernia de disco. Tem um rapaz aqui na internet, Daniel o nome dele. Seguido eu vejo as lives dele, eu vejo também as postagens dele. O Daniel fez 4 cirurgias na coluna. E agora ele está passando por tratamento de anti-inflamatório porque não deu ruim a cirurgia, você entende? Não deu certo. Não deu certo. Agora exercício, quando que não vai dar certo? Exercício dá certo sempre, gente. Vai dar certo sempre. Então, o que a gente precisa para resolver as coisas? A gente precisa do exercício certo, colocado no lugar certo, tá? Ou você investe numa academia ou vai investir em farmácia. Tifa, você tem que... Ou é um dos dois. Hoje eu postei, né? Se você não se movimenta, o corpo dói. Quando a gente não se movimenta, o corpo começa a doer. Começou a movimentar, o corpo para de doer. O corpo tem substâncias que ajudam a você o tempo inteiro. Sim, tem tratamento para artrite reumatoide também com exercícios, viu, Flávio? Tem também. Vocês precisam fazer todos os dias algum tipo de movimento. É que a gente pensa que se movimenta muito. Mas eu lavei... Hoje eu inventei, por exemplo, de limpar o aparelho ali da cozinha que tira a gordura. Aí inventei de limpar aquele aparelho. Quando eu abri o aparelho, não era uma telinha só, era 6 telinhas. Eu disse, agora eu vou levar o dia inteiro para limpar esse negócio aqui. Vou ficar aqui mais tempo do que eu imaginava. Então, mais ou menos assim, quando você começa a querer fazer uma coisa melhor, você começa a descobrir que tem mais coisas. Tem mais coisas para você fazer. Então, o investimento que você faz hoje é um investimento na farmácia. Você coloca o seu dinheiro onde? Na farmácia. Mas esse dinheiro não está retornando para você. Está retornando o quê? Um pouquinho mais de efeitos colaterais, as dores não vão embora. Então, quando isso está acontecendo, a gente tem que pensar, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que o caminho certo é eu cortar o meu corpo? Será que o caminho certo é a cirurgia? A gente tem que se questionar. Tem que se questionar sempre, colocar questionamento. Aliás, inclusive, quando eu chego aqui na live e digo para vocês, o exercício cura a hernia de disco, você tem que se questionar. Será que o Maurício está falando que é verdade mesmo? Será que o Dr. Maurício está falando a coisa certa? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que colocar à prova isso. Você tem que experimentar. Você vai ter que experimentar. Amanhã, às 7h10, nós estaremos fazendo exercícios. Então, vem amanhã às 7h10.
Vamos fazer exercício junto, vamos colocar o corpo em movimento e vamos experimentar se isso vai ajudar ou não. Porque se você fica só parado, o corpo, ele amolece, o corpo, ele vai enfraquecendo, ele vai ficando raquítico, a gente fala aqui raquítico, ele vai diminuindo a massa muscular e você depois para recuperar isso vai ser muito mais difícil. Então se você hoje tem dificuldades da coluna, tá? E aí você tem que passar por um processo. Aqui o Jean pergunta se desvio na coluna tem jeito. Tem jeito sim, a gente tem como ajustar os desvios da coluna. Você está falando de uma escoliose, provavelmente. A escoliose tem que ser estudada. A escoliose, ela individualmente tem que ser estudada, tá? Por quê? Porque tem escolioses maiores e escolioses menores. Dependendo do grau da escoliose, vai ser um tratamento diferente. Mas tem como resolver, exercícios também ajudam nisso. A Lenir escreveu: quero muito fazer exercícios aqui. Hérnia é degenerativa? User, o que você entende por hérnia ser degenerativo? Eu tenho uma definição para degenerativo. Quando o médico coloca degenerativo no laudo, ele está dizendo que a sua hérnia ela está envelhecendo. Então, o degenerativo, que está perdendo as propriedades iniciais. Por exemplo, um músculo degenerando é um músculo que ele está atrofiando, ele está diminuindo o tamanho. Só que o disco também ele atrofia, o disco também reduz as suas forças. Ali também a gente tem fibras de colágeno que elas podem estar enfraquecendo. Está faltando colágeno no disco e o disco só se fortalece com movimento. Se você tira o movimento do disco, ele vai enfraquecendo. Para fortalecer o disco, tem que colocar movimento. Por isso, caminhar, correr, saltar, pular, todas essas coisas são totalmente recomendadas para a gente, tá? É muito recomendado que você faça movimentos para obter resultado. Eu penso assim, alguma coisa que vocês não fazem por muito tempo, por exemplo, contas matemáticas, pode levar você a não conseguir mais fazer contas matemáticas por ficar muito tempo sem fazer contas. Então isso vai uma atrofia neural também. O nosso cérebro também atrofia. Tudo no nosso corpo pode atrofiar. Uma articulação que a gente tem, uma articulação pode atrofiar também. Você pode ter uma atrofia nas articulações. É muito comum isso acontecer, tá? Que você reduz o tamanho dos seus músculos, um ombro, por exemplo, pode atrofiar, perder força. Fico com as pernas fracas e dói também, mas fico tonto na hora do exercício, diz a Rosemary Santos. Bom, se vocês têm tonturas, vocês devem procurar alguém que trabalhe com a reabilitação do aparelho vestibular. Procure um fisioterapeuta que tenha isso, tenha essa especialidade do aparelho vestibular. Tá? Um médico me disse que a hérnia de disco é gordura que eu emagrecer irá sarar. Marcilene Rocha, deixa eu lhe contar uma coisa. A gordura muitas vezes está segurando a sua coluna para não ficar pior. Tem casos de pessoas que fazem bariátrica e depois a coluna dói muito, porque antes a gordura estava segurando para que uma vértebra não pressionasse sobre a outra. Então você tem aqui, por exemplo, as duas vértebras e tem gordura aqui do lado segurando para ela não ficar pressionada. Então essa ideia de que uma pessoa porque está acima do peso ela tem hérnia de disco está um pouco equivocada, porque senão os magrinhos não teriam hérnia de disco, não é mesmo? Então você não precisa emagrecer para tirar a hérnia de disco. Os meus pacientes não emagrecem para tirar a hérnia de disco, eles tiram a hérnia de disco sem precisar emagrecer. Doutor, estou com dormência no quadril até o pé, cheia de dores. E por conta do nervo ciático inflamado e pensando, mesmo assim, posso fazer hidroginástica? A hidroginástica não vai ajudar você nesse caso. A hidroginástica pode até piorar.
Porque debaixo d'água você vai sentir um certo alívio, porque a musculatura está tudo solto, fica tudo solto lá, 35 graus, os músculos afrouxam, as articulações soltam. Só que na hora que você vai sair da água, a realidade é o mundo real, uma gravidade mais forte, pressão sobre as articulações, só que nesse momento os músculos estão soltos, frouxos. Muitas vezes, ao sair da água, você se sente mais pesado do que quando você entrou. Então, na hora de sair da água, você sente mais peso. E aí, o que fazer? Aí você tem que fazer exercícios fora da água para compensar o período que estava dentro da água. E isso é muito comum, né? A gente tem que fazer isso. E quem não faz exercícios fora da água vai afrouxando tanto a musculatura que depois pode ter até luxações nas articulações por estar muito tempo dentro da água. Você sabe, dentro da água afrouxa tudo. E não é a água que vai resolver isso para vocês. O que resolve mesmo são exercícios para a coluna. Eu indico os exercícios que eu ensino. Tá? Então, dentro do meu livro aqui, Como Eliminar Dor nas Costas e Vencer a Hernia de Disco, tem 1h27 aqui com exercício. São 20 capítulos, 20 videoaulas, e esse livro você pode adquirir e começar a fazer o exercício em casa. Você tem 20 capítulos escritos, mas você tem 20 videoaulas. São lives que eu explico mais sobre a coluna, que você aprende sobre a coluna e você coloca em prática. Mas tem um capítulo com 1h27 com exercício. O livro, por enquanto, ele é digital, tá? Em breve, fiquem atentos aí. Eu acho que semana que vem aí vamos liberar um livro, o livro físico, para você poder receber ele na sua casa. Então fique atento, se você quer adquirir o livro físico, manda uma mensagem no privado agora e coloca o número do seu WhatsApp e coloca assim, quero o livro. Então quem começar a mandar agora, quero o livro, nós vamos colocar na lista de pessoas que querem entrar, fazer parte, adquirir o livro físico, tá, gente? Então, essa questão de gordura, são coisas assim, porque senão o lutador de sumô, ele teria hernia de disco, e ele não tem hernia de disco também, né? Mostra aquele exercício que você deita com os pés na cadeira. Olha aqui, ó. Giancarlo, dá uma olhada aí. Então, você vai deitar, vai colocar aqui, ó, a cadeira. Hoje eu fiz uma postagem hoje sobre esse exercício. Você coloca as pernas aqui em cima, enrola uma toalhinha que não pode ser mais grossa do que o seu pulso e coloca aqui na cabeça um travesseiro. 20 minutos nessa posição. Toma meio copo de água antes e meio depois. E olha ali que tá atrofiado aqui os nossos 20 likes. Caramba, tá atrofiado. 832 pessoas aqui na nossa live. E nós estamos só com 20k. Não pode ser. Todo mundo aí, dedinho na tela. Vamos fazer subir aqui, ó. Fazer chegar em 50k. Pelo menos 50k. Chegando em 50k, vou trazer um exercício para vocês. Muito bom para vocês fazerem hoje mesmo. Boa noite. Qual exercício seria bom para quem tem problema na coluna cervical e lombar? Pois tenho. Bom, você vai começar o seguinte, fazendo esse aqui, ó. Leozinha, esse exercício que você vai fazer para sua lombar. Se depois que fizer esse exercício já não sentir mais a cervical, significa que a sua lombar estava produzindo dor na cervical. Olha que interessante, né? Por quê? Porque a parte de baixo influencia na parte de cima. Quando vocês têm que fazer esse exercício? Enquanto você assiste a minha live. Tá assistindo a minha live aí? Já deita no chão, coloca uma cadeira, coloca os pés lá para cima, fica 20 minutos nessa posição. E aqui, ó, enrola aí uma toalhinha, não pode ficar mais grossa do que seu pulso, e aqui na cabeça coloca um travesseiro maravilhoso. Obrigado pela pergunta, Leãozinha. Tenho essa escoliose desde criança, que foi gerada por um braço quebrado que tive. Agora tem que... Qual idade você tem, né? Para a gente saber quanto de trabalho teria para colocar de volta isso tudo. Nível de conhecimento máximo, obrigado. Ok, Glória. Eu não tenho como assistir às 7 horas, eu estou na roça. Bom, você pode entrar no meu YouTube e lá você vai encontrar tudo que a gente faz às 7h10. Então corre lá assim, ó. Lá no YouTube
comecem a me seguir lá, tá? Entrem no meu canal, se tornem membro lá do canal para vocês receberem mais informações e mais exercícios. E aí você vai poder fazer exercício a hora que der, né? Eu quero fazer exercícios. Ótimo, Santa. Estou dor nas pernas esquerda, começa que um bicho para cima, o que pode ser? Começa de bico. Ó, deixa eu falar com vocês aqui. Vamos falar com vocês aqui, vocês todos aqui que estão conversando comigo. Eu pergunto para vocês. Quando chega essa época do ano, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, eu quero saber. Você, às vezes a gente tem formigamento, a gente tem coceira, tem uma sensação estranha no corpo, e tudo isso não é nem de hernia de disco, nem de nada disso. E tem um tipo de tratamento que todo mundo pode fazer, você até pode pedir para o seu médico para trabalhar isso, que é um tipo de tratamento que dá para fazer em casa, você pode pedir para o farmacêutico. E esse tipo de tratamento, claro que se você buscar um gastro, ele vai lhe ajudar mais ainda, tá? Através de exames de fezes, você vai entender o que eu vou falar agora. Você já fez tratamento esse ano para vermes? Faz quanto tempo que você não faz tratamento para vermes? Porque as dores no nosso corpo, olha essa novidade que eu trago para você. Você pode estar com vermes achando que aquele formigamento é o da hernia de disco e na verdade é de vermes. Então, se você quer dar uma melhoradinha aí também, faz o tratamento para vermes, isso vai ajudar você. Estou com líquido na coluna, é perigoso? Não entendi direito, Simone Dalvan, que líquido é esse, né? Em que lugar que esse líquido está? Doutor, o que é esboços osteofitários dos corpos vertebrais? É o seguinte, tem as vértebras aqui, as nossas vértebras, elas, às vezes, aqui do ladinho, crescem ossinhos, que a gente chama de osteófitos. Então, esses osteofitários desses osteófitos que crescem nas bordas do osso, aqui em cima ou embaixo. E o corpo vertebral é essa parte aqui. Então, cresce ou em cima ou embaixo. No futuro, isso vai se chamar bico de papagaio. Doutor, tenho hernia de disco, fibromialgia, bico de papagaio, dói muito, não dá para eu fazer esforço. Eliane, olha a novidade para vocês. Os exercícios que tem aqui nesse livro não exigem esforço. Você pode fazer os exercícios aqui, o esforço é movimento muito leve, suave, e esse movimento cura a sua hernia de disco, cura as dores do seu corpo. Então, uma coisa que você poderia colocar aí como um desejo da sua vida é ter esse livro, colocar isso na sua lista de desejos, né? Adquirir esse livro, porque com esse livro você tem 1 hora e 27 minutos com exercício que você vai poder praticar na sua casa, no conforto do seu lar. Aliás, além disso, o livro traz muita informação. E essa informação do livro leva você a ter conhecimento e não errar mais nas coisas que você está fazendo. Claro que se você entrar no link lá do meu perfil, você vai entrar no link da Sabe Fisioterapia. Lá você tem o acesso ao livro, você vai ter acesso à comunidade, acesso ao tratamento dos 21 dias, né? Que a partir de agora, para você entrar na comunidade, você tem que passar pelo desafio de 21 dias. Deixa eu explicar isso para você. Deixa eu falar um pouquinho sobre o desafio de 21 dias para vocês. O desafio de 21 dias traz resultados já no 7º dia, você já é outra pessoa. Você já não mais se reconhece como aquela pessoa que tem dor e sofrimento. Porque em 7 dias a gente já começa a resolver essas dores. Então, o desafio de 21 dias é hoje a forma mais rápida para você, inclusive, testar se você deve ou não fazer uma cirurgia, se vai precisar ou não. Porque se você entrar no desafio de 21 dias e em 21 dias melhorar e não tiver dor, é como se você estivesse aí passando por um tratamento, um pequeno tratamento,
mas também já fazendo uma avaliação, né? O desafio de 21 dias é uma avaliação para ver se você está apto a se curar sem precisar de cirurgia. Se você está apto a curar a hernia de disco. Quer saber se você consegue curar ou não a sua hernia de disco? Entra no desafio de 21 dias. Doutor, sou faxineira, mas tenho escoliose, bico de papagaio, faço fisioterapia e academia e emagreci 10 quilos. Parabéns, Nara. Estou com escoliose e eu tenho que fazer cirurgia ou não? Jean, para saber se você tem que fazer cirurgia ou não, é necessário uma consulta. Então, você vai entrar em contato comigo lá no privado, você manda uma mensagem com o número do seu WhatsApp e escreve: quero fazer uma consulta, tá? Aí a minha equipe entra em contato, passa os valores para você, passa as formas de fazer. Nessa consulta, eu analiso os seus exames e ali eu vou lhe dizer se você precisa ou não de uma cirurgia, ou se a gente consegue resolver isso com exercícios. Doutor, tenho hernia de disco e nervo ciático, agora a minha perna e pé queima. O que será? Natural que queime, porque é uma dor de ciática, natural que queime, porque é uma hernia de disco. Essa sensação que você está sentindo são os sintomas. Bem-vindo ao mundo da hernia de disco. Bem-vinda, né? Ao mundo da hernia de disco. Agora, o que fazer? Será que tem cura? Será que não tem cura? E começam essas dúvidas. Primeira coisa, não duvide do seu potencial. Você pode, você consegue. Coloque isso na sua mente primeiro e depois comece junto comigo a fazer exercícios. Você pode vir às 7h10, que é gratuito, ou você pode entrar no desafio de 21 dias. O desafio de 21 dias não é gratuito, mas você não vai pagar nem R$10. E se você não tem R$10 por dia para resolver uma dor, mas tem 50 para pagar o medicamento na farmácia, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você está investindo em doença e não na saúde. Doutor, toda vez que faço, o médico fala que não deu nada, só que eu não acredito. Pois é, Marlene, nem sempre um exame vai mostrar o que você tem. Não tem nada na coluna, mas em outro lugar, será que tem? Como amenizar as dores do ciático? Começa com esse exercício, muito bom para amenizar as dores ciáticas. E depois, você entrando no meu perfil lá, na minha página lá do YouTube, Sabe Fisioterapia, lá você escreve ciático, vai aparecer 7 exercícios para você fazer. E parece 7 para fazer e 7 para você evitar. Então entra lá. E deita nessa posição, coloca uma toalhinha enrolada aqui na coluna, que não pode ser mais grossa do que seu pulso. E aqui na cabeça você vai colocar um travesseiro. Fique nessa posição por 20 minutos, toma meio copo de água antes e meio depois. Doutor, pode massagear... Como é que é? Agora rolou aqui. Rolou. Eita. Quem quer participar do desafio de 21 dias, manda uma mensagem no privado e escreve o número do seu WhatsApp e coloca assim: quero desafio 21 dias, tá? Por enquanto, ele está com as inscrições fechadas, mas a gente vai abrir lá pelo dia 5. Então, se você não quer ficar de fora, já manda sua mensagem, já coloca o número do seu WhatsApp com DDD e escreve: quero desafio 21 dias. Não é gratuito. Deixo bem claro aqui para vocês que não é gratuito. Sempre falo, não é gratuito. Mas, no entanto, o valor que você vai pagar, hoje, quanto que você paga por uma fisioterapia aí na sua cidade? Quanto é? Com qual grau de escoliose já é caso de colete? Aí a avaliação do médico e do fisioterapeuta, porque não é só a questão do grau, é a questão de avanço, se está avançando ou não esse problema. Boa noite, doutor. O amortecimento na perna esquerda e tenho amortecimento do tipo formigamento. Vanderlei Franco. Andy, o médico solicitou ressonância na coluna, mas não tem máquina para o meu porte. O que fazer? Põe, o que a gente pode fazer, né? No seu caso, eu entraria no desafio de 21 dias ou compraria esse livro aqui.
Uma das duas coisas. Começaria a fazer os exercícios que eu falo e não precisaria mais de fazer nenhum tipo de exame. A gente quer fazer um exame para confirmar se a gente tem o problema. Mas se você melhorar sem precisar confirmar, será que não é uma boa, né? Você pode também fazer isso, melhorar sem precisar confirmar nada. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Vocês estão vendo esses coraçõezinhos aqui em cima? É para você vir participar da equipe, ó. Só toca nesse coraçãozinho aqui. Vamos aí todo mundo tocar no coraçãozinho. Vamos aumentar essa equipe. A equipe aí tem 39, nós podemos ter uns 50, 100. Nós estamos com 36k, aqui tá, atrofiou de novo, 495 pessoas agora. Vamos mandar aí, ó, dedinho na tela e quem quiser me mandar uns coraçõezinhos, agradeço. Para quem quer participar do desafio de 21 dias, o desafio de 21 dias, manda mensagem no privado com o número do WhatsApp e escreve quero o desafio. Ele não é gratuito, mas você não paga nem R$10. Não chega nem a R$10 por dia. Quanto é uma fisioterapia na sua cidade? Conta para mim, coloca aí o nome da cidade que você está e quanto é uma fisioterapia na sua cidade. Doutor Maurício, acordei na madrugada com dor insuportável, perna esquerda parecia que o nervo estava enrolando, não conseguia levantar da cama, gritei o pai para me socorrer. Olha que doido isso, gente. Isso, uma radiculopatia noturna, né? Isso pegou você violentamente. Tem que começar a fazer exercícios durante o dia agora, para que não haja reincidência, para que não ocorra de novo. Isso pode acontecer por muitos motivos, muitos motivos. Uma virada na cama, alguma coisa que a gente faz, sempre traz. Aí, Cristina, R$100 uma fisioterapia. Imagina. Então, imagina que com 2 fisioterapias da sua cidade, você faz 21 comigo. E mais, garantidamente que você vai melhorar das suas dores. Aqui em Montes Claros dá R$120. Então, seria, se você fosse fazer 20 fisioterapias, daria 220. E no desafio de 21 dias, você não paga não chega nem a R$10, nem a R$10. Até eu acho que eu vou aumentar para 20 esse negócio, né? Vou aumentar para 20. Nova Friburgo, R$80. Se fosse 20, daria R$1.600, 20 fisioterapias. E por que eu falo 20 fisioterapias? Porque é o que o médico receita. Só que o que acontece? No mundo, antes de existir internet, as 20 fisioterapias chegavam para mim. E aí a gente fazia 1 ou 2 vezes por semana, no máximo 3 vezes por semana, vinha o paciente, a gente fazia exercício. Tudo. A evolução é muito lenta, assim. A evolução, para ser boa, tem que fazer todos os dias. Você não pode dar folga. Assim como o jogador de futebol, ele joga 90 minutos e quando ele sai da partida, no dia seguinte, ele está treinando de novo. Ele não dá folga. Quando a gente dá folga para o nosso corpo, 1 dia, 2, 3, a gente não avança no tratamento. É como se você desse 1 passo para frente e 3 para trás. Se você vai 1 dia na fisioterapia, fica 3 dias em casa, 1 passo para frente, 3 para trás. Depois você vai na fisioterapia de novo, fica 2 dias em casa, é 1 passo para frente e 3 para trás. Por isso, o tratamento para hernia de disco hoje, ele é assim. Você faz ele todos os dias, 30 minutos por dia. A única forma de melhorar das dores é só com exercício, faço todos os dias. Bom, se for o exercício que eu ensino, eu garanto. Se for outro exercício, não sei se você vai melhorar. Eu só posso garantir aquilo que eu ensino, porque esses exercícios estão preparados para que você tenha melhora contínua. A dor no ciático pode voltar a doer? Pode, Andréia, pode voltar. Você pode ter crises, pode ter um momento agora que está tudo bem e ali a pouco você, por um movimento específico, e você pode pinçar o nervo e ter algum problema. Estamos chegando a 50 mil likes. Quando chegar em 50, vamos fazer exercício.
A coluna lombar pode estralar sem problema, mas isso já demonstra que as articulações, as facetas articulares, elas não estão legais. Então tem que dar uma ajustada aqui nas suas facetas articulares. Dor aguda no ombro, na região da nuca, atrás da orelha esquerda. Isso tem a ver com o elevador da escápula. Como é que é a sua escápula? Dói a escápula também? Me parece ter a ver com o elevador da escápula isso. Estou com uma discreta esclerose subcondral nas articulações sacroiliaca. Movimento. Movimento desesclerosa tudo. Não movimentou, você vai todo dia adicionando um problema. Quando você movimenta, lembrem-se do seguinte, lembre-se da louça que tem para lavar. Um dia que você não lava a louça, já é um absurdo o que você tem que fazer. Então tem que ficar lavando todos os dias. Nosso corpo está o tempo inteiro sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando. Se você faz exercício, faz movimento, você ajuda o corpo a se limpar, ajuda o corpo a ficar mais leve, mais tranquilo. Então, bora lá, né, minha gente? Hipertrofia degenerativa das interaprofisárias sem compensação radicular. Tá. O fato de ser sem compensação radicular significa que não está tocando nos nervos e está tudo bem. E a hipertrofia significa que tem muita força e hipertrofia quer dizer que está super forte, hipertrofia, exatamente. E degenerativa das interaprofisárias. A articulação interaprofisária é essa aqui de trás, ó. Então, se você tem uma hipertrofia, você deve estar pressionando muito essas articulações. A dor é terrível ali atrás. Fratura por estresse no ombro. Eita, já vi essas fraturas. Tem cura. Agora você vai ter que... Por que dá, né? Dá porque a gente não está acostumado a se movimentar. Como faço para fazer o desafio 21 dias? Para quem quer fazer o desafio 21 dias, manda uma mensagem no privado com o número do WhatsApp e com DDD e coloca quero desafio 21 dias. Nesse momento, o desafio 21 dias está aguardando fila de espera, tá? Você tem que mandar lá para fila de espera. O horário do desafio 21 dias é o seguinte: a partir da meia-noite até a meia-noite do dia seguinte, você tem uma aula. Fica livre para você escolher o horário. No outro dia é igual. Cada dia você vai ter um tipo de exercício diferente, que eles vão fazendo você evoluir nesses exercícios. Hérnia de disco de papagaio, Sandra. Disco bico de papagaio e artrose. Vamos ver. A Sandra diz, hérnia de disco, bico de papagaio e artrose. Só faço alongamento e me ajuda muito nas dores. Que bom, Sandra, siga em frente, continue fazendo. Continue praticando. Nível L5, S1, hipertrofia, já vimos isso. Como acabar com o nervo ciático pisando. Galo do corte. Eu vou pensar o seguinte, vou tentar traduzir, porque eu não acredito que você queira acabar com o seu nervo ciático pisando. Eu acredito que você deve estar com uma dor terrível no nervo ciático, que ele pode ser ou para a direita ou para a esquerda. Então, para eliminar a dor no ciático, você vai começar a fazer este exercício aqui, ó. Começa por aqui. Um 5M de disco piso branco. Né? Como é que eu vou entender o que vocês querem falar, gente? É difícil. Boa noite, Aparecida. Doutor, quero saber um pouco sobre neuropatia. Neuropatia é a dor do nervo. O nervo ele pode estar sendo irritado em algum determinado ponto. Agora, deixa eu dizer para vocês, tomem muito cuidado para vocês. A primeira coisa que você faz, quando começa a dar esse negócio de dor e tudo, em vez de tomar qualquer coisa aí, vai e faz uma limpeza no seu corpo. Vai tomar um medicamento para vermes.
Os medicamentos para vermes, eles dão reações neurológicas também. Então faz um tratamento para vermes, procura um médico aí que possa receitar um bom vermífugo, faz o exame de fezes, vê se tem ou não tem alguma coisa aí. Porque nem sempre as dores que a gente sente vêm só desse lugar aí. Os formigamentos podem vir de muitas coisas. 95% das hernias de disco não precisam, tá? Não são 90, tá, Daniel? As 95. E na verdade não é bem assim. O que acontece é o seguinte, foi feita uma pesquisa científica. Se uniu 75 pessoas, todas com hérnias de discos sequestrada, a pior hérnia de disco de todas. Se uniu essas pessoas e criou-se um artigo sobre isso. Então se uniu essas pessoas e colocou elas em tratamento de 17 meses. E aí foram ser feito tratamento para elas, tratamento de hernia de disco, com exercícios, com movimentos. Depois de 17 meses, se fez novo exame daquelas pessoas que tinham a hernia de disco, né? Depois de 17 meses, se fez novo exame. Então, são 75 pessoas, fez essa pesquisa, e o que se encontrou, né, nesse período? Encontrou que 5% das pessoas não mudaram nada, mas não pioraram também. Tá? Não mudou nada. A hérnia continuou lá. Então, 5% não mudou nada, ou seja, estagnou, ficou parado. Você está entendendo? Então, tem 5% que foi feito esses 17 meses, a hérnia de disco continuou lá. Bem, 10% dessas pessoas, elas tiveram uma melhora, mas não melhoraram tudo. Tá? E aí, as outras 85% das pessoas curaram a hernia de disco. Então, imagina. E daí, esse é um artigo que está lá escrito, que foi feito todos os testes nessas pessoas, só que quando a informação chega para a gente, ela chega uma informação já, vamos dizer assim, já mastigada, né? já sem determinados elementos. Por exemplo, a gente não sabe que tipo de exercício foi, a gente tem que ler o artigo mesmo para saber. E aí traz dessa maneira assim, 5% é cirúrgico. Não é 5% cirúrgico. Acontece que 5% que fizeram o tratamento por 17 meses, a hernia de disco não avançou, mas não regrediu. Então se diz que não aconteceu nada. 5% não aconteceu nada, mas não quer dizer que é cirúrgico, é só que não aconteceu nada. Os outros 10% não melhoraram 100%, só metade, né? Melhorou um pouquinho, e os 85% melhoraram totalmente. Agora, pensa, a gente pode manipular os dados e começar a falar de tudo que é jeito, né? Então, a minha opinião é que a hernia de disco tem cura, eu diria de 100%. Se tiver 1% de não poder curar, é aquele cara que se jogou na vida e não queria mais nem saber, tá? Espondilolistese. A espondilolistese, ela é um deslizamento da coluna. Tem que ver qual o grau que você está. É como uma lesão. É como se você tivesse, sei lá, arrancado o joelho da perna. Como se você tivesse arrancado... Você pega aqui, deslocou o dedo. Quanto deslocou o dedo, né? Você pode ter deslocado mais ou menos. Obrigado, Giroto. Vou mandar uns aplausos para você. Pelas rosas aí. Muito obrigado pelo coração. Hurt Me. Olha, vai para você também aí. É grau 1, nossa, isso você consegue resolver com exercícios, tá? Tem um exercício muito específico, só que aí eu preciso saber, será que é anterolistese ou uma posterolistese? Será que o deslocamento é para frente ou para trás? Dependendo de como é esse deslocamento, o exercício é diferente que a gente vai fazer. Então a gente tem que atuar de forma diferente. Teria que conhecer o caso, fazer consulta, manda uma mensagem no privado,
solicitando consulta, com o número do seu WhatsApp, solicita consulta, tá? E pede lá, eu quero uma consulta, coloca o número do seu WhatsApp, para a gente ver os seus exames, ver para que lado que está indo, às vezes desloca para a direita, para a esquerda, tudo isso tem exercício. Obrigado pelas rosas aí, minha gente, muita gente mandou, Giroto, obrigado, obrigado, Giancarmo, muito obrigado pelas rosas, gente, muito obrigado. Doutor, fale sobre espondiloartrose. Espondilo é osso, artrose é o local que está acontecendo. A artrose é como um crescimento ósseo que está atritando partes da articulação. E geralmente acontece na parte de trás aqui. As artroses vão acontecer nessas partes de trás, tá? Então você pode resolver isso, mas analisando o todo, não analisar só a artrose. Provavelmente você tem uma hérnia de disco, um disco que está desidratado, que ele baixou de altura, e quando o disco baixa de altura, essas articulações elas começam a se encostar. Aí a gente tem que fazer ao contrário, a gente tem que começar a soltar isso, tem que começar a liberar, tá? Como fazer isso? Com exercício, com movimento. Hérnia de disco é só com cirurgia? Pergunta o Henrique. Bom, a gente falou aqui, né? Tem artigos que falam, que mostram que hérnia de disco não precisa cirurgia. Mas a gente não tem paciência, né? A gente não tem paciência. A gente quer resolver tudo da noite para o dia. A gente não tem paciência para nada nessa vida. Não tem paciência numa fila do supermercado. Hoje eu estava no shopping, por exemplo, eu fui no shopping, cheguei lá, tinha fila para pagar o estacionamento para sair do shopping. Então, a gente tem que ter paciência para suportar todas as coisas da vida. A resiliência, essas coisas a gente não tem. Então, a gente acaba perdendo oportunidades de viver sem dor, porque a gente quer logo. Aí você vai na farmácia, toma o medicamento, pronto, agora resolveu. Não resolveu, você só camuflou o problema, você escondeu o problema de você. Você acha que está melhorando. Você lá toma a injeção. Pensa que melhorou. Só que a única coisa que você fez foi reduzir as dores. Mas reduzir as dores, para que a gente faz reduzir as dores? É para poder fazer exercícios, para poder fazer movimento, tá? O pessoal perguntou aí sobre o livro agora. Sobre o livro, deixa eu ver quem perguntou aqui. Passar rápido aqui, as perguntas vêm em metralhadora aqui pra gente, né, gente? Calafrios e dor do lado direito do rim. Essas reações tem que tomar cuidado. Você pratica exercício, Lady Kit? Problema no fêmur, chama pincer, não aguento a dor mais de 5 anos. Bom, o pincer é um formato que o seu osso tem, né? Tá em formato em pincer. Aí tem alguns tipos, alguns formatos que aí exercícios também vão ajudar. Fiz cirurgia de hérnia de disco há 1 semana, mas ainda sinto o dedo do pé direito adormecido. Agora, Márcia, que você fez a cirurgia de hérnia de disco, você tem que entrar para um tratamento. Eu postei hoje eu fiz uma postagem hoje aqui falando sobre isso. Antes de fazer a cirurgia, você tem que fazer a reabilitação. Você tem que buscar fazer reabilitação antes da cirurgia, para não precisar cirurgia. Então você vai fazer reabilitação, vai reabilitar o seu corpo. Eu tenho hérnia de disco, o que tem que fazer? Reabilitação. A hérnia de disco é uma lesão que tem no seu corpo que precisa ser curada através do exercício. E daí então, depois que eu fiz a reabilitação, não fiz nada. Aí fui para a cirurgia. Fez cirurgia, agora tem que fazer reabilitação da cirurgia, porque a cirurgia também gera lesão no corpo, gera cicatriz, tem cortes, tem que fazer uma adaptação no corpo. Então, reabilitação. Sugiro intensamente para você entrar no desafio de 21 dias, tá, Márcia? Que mais aqui? Tem um problema de fêmur que se chama pincer, né? Esse aqui já falamos, né? Tenho sofrido bastante hérnia de disco, porém ela teve a minha melhora, uma mínima melhora em 12 meses. Bom, Daniela, o que eu posso falar para você? Que se você fez isso, fez o tratamento, um tratamento que você fez, foi 2 ou 3 vezes por semana,
Então você fez para que ele curasse daqui 30 anos. Para curar mesmo, tem que ser muito insistente e tem que ser todos os dias. Vocês, quando pensam em hernia de disco, vocês pensam que é alguma coisa fraquinha? A hernia de disco não é fraquinha, a hernia de disco é uma coisa forte. Então, para coisas fortes, os remédios têm que ser fortes. E falando em exercício, você precisa praticar todos os dias exercício. Eu indico os exercícios que eu pratico e que recomendo para os meus pacientes, porque eu confio no trabalho que eu faço, não só porque faz bem para mim, mas por tantas pessoas que têm sido ajudadas por esses exercícios. Outros exercícios de aplicativos que estão prontos, eu não sei, eu não conheço esses exercícios, tá? Eu conheço os exercícios que eu faço, que eu pratico, que eu ensino e que dão resultado. Você quer resultado? É muito simples. Basta você entrar no desafio de 21 dias ou adquirir o meu livro. Você pode adquirir o meu livro também. Como fazer para adquirir o livro? Manda mensagem no meu privado e escreve lá: quero o livro, e coloca assim o número do seu WhatsApp e o DDD, tá? Fibromialgia, qual o melhor tratamento que não tenho mais o que fazer com as dores? Entra no desafio de 21 dias, Tatiane. Certamente vai melhorar, certamente vai melhorar. É o que nós temos observado com todos os que entram no desafio. Não entra só gente com dor nas costas, entra pessoas com tontura e saem sem tontura, entra pessoas com dores de fibromialgia, saem sem fibromialgia, entra pessoal com dor no ciático, sai sem dor de ciático. Então quando você entra no desafio de 21 dias, é para eliminar dores do corpo todo. E chegamos a 50 mil likes aí, gente, quase 50... Então, para você entrar no desafio, manda no perfil aí manda no meu privado o número do WhatsApp e escreve quero desafio, tá? Para entrar no desafio, manda lá no privado. Toca aqui nessa cabeça aqui, ó. Vai aparecer aqui embaixo de novo uma cabeça aqui. Você toca de novo nessa cabeça aí embaixo, vai lá pro meu perfil, lá tá escrito mensagem, aí você entra lá em mensagem, ali você consegue mandar uma mensagem para mim, número do WhatsApp. Olha, lá no meu perfil tem o número do telefone, tá escrito lá telefone, você pode mandar um SMS para mim, dizendo quero desafio 21 dias. Manda seu telefone para mim e escreve quero desafio 21 dias. E se você quer o livro... Bom, o livro é o seguinte, estamos preparando uma novidade para vocês, o livro estamos preparando ele para ser livro físico, para você receber, poder pegar, que nem eu pego aqui, ó, você poder pegar, folhear o livro, olhar dentro, olhar minha carinha, poder olhar minha carinha ali dentro, né, ó, não é só capa, tem coisa dentro também. E aí o livro, gente, vocês vão encontrar... Os vídeos todos, eles retornam assim, ó, com QR Codes aqui, tá vendo? Você vai passar, vai tirar a foto ali e vai direto para a aula. Diretamente para a aula que você tem ali. Isso. Então, quem quer adquirir o livro, manda mensagem no privado, escreve o número do WhatsApp e escreve assim, quero o livro. Muitas dores, não consigo trabalhar direito. O que fazer, Lilian? Bom, agora lá pelo dia 4, nós vamos iniciar o desafio de 21 dias. Então, vocês já se preparem, já vão guardando um dinheirinho. Guarda R$5 por dia aí. Pega um potinho, pega um potinho e vai botando moedinha aí. Vai guardando, guardando aí. Quando chegar lá a uns R$200, assim, você já tem o suficiente para fazer o desafio de 21 dias e ainda vai sobrar. Ainda vai sobrar. É impressionante, tão pouquinho para dar tanto resultado. Tá? Então você já monta um potinho, vai botando o dinheirinho lá dentro. Vai guardando R$5, R$6 por dia, que depois você consegue entrar no desafio. Doutor, o seu livro tem todos os exercícios para hernia de disco? Todos não. Mas tem os exercícios que são para a parte de alívio de dor. Tem esse livro aqui vai trabalhar mais com a parte do alívio da dor. Claro, todos os exercícios não dá, porque aí são mais de 500 exercícios para hernia de disco que você vai fazer. Os exercícios do desafio de 21 dias, aí tem mais. No desafio de 21 dias tem muito mais. Tá? Então imagine que aqui é um dia do desafio de 21 dias.
Não, né? Deixa eu ver. 3 dias estão aqui. 3 dias do desafio de 21 dias. Você vai eliminar todas as dores do seu corpo. Dor na nuca piora quando deito, ressonância deu C5, C6. Pode ser disso a dor? Pode ser, sim. Vamos fazer exercício, gente? Quem quer fazer um exercício agora, escreve aí, eu quero. Vamos fazer exercício para cervical, isso. Quem quer fazer um exercício para cervical agora, escreve, eu quero. Muito bem, vamos lá. Ó, vocês estão vendo esses coraçõezinhos aqui em cima? É para vocês entrarem aqui como equipe, né? Vocês vão dedinho aí para a equipe. Que maravilha! Vamos ativar agora os comentários com os espectadores. Quem não está me seguindo e quer me seguir, toca nessa cabeça aqui em cima e vai aparecer o botão seguir aí embaixo. Nesse momento, se dor nas costas dá febre, não necessariamente, tá? Não existe essa ligação muito direta de febre e dor nas costas, mas pode acontecer por várias questões aí. Vamos lá, vamos trabalhar o pescoço agora. Então, aproveita esse momento para compartilhar essa live. Compartilhe agora com aqueles seus amigos. Não vamos ser egoístas, só a gente ter o exercício. Vamos compartilhar com os amigos aí, gente? Vamos, né? Então, você vai fazer isso, ó. Vai tocar nessa setinha aí agora, compartilha com seus amigos. Depois que compartilhou, escolhe 10 pessoas. 10 pessoas que tem ali, 10 é um bom número. Vamos ver quanto de dor você está sentindo agora. Uma dor pequena, você vai escrever 1, 2 ou 3. Se a dor de cabeça que você está sentindo, dor no pescoço, dor no cervical, é pequena, escreva 1, 2 ou 3, tá? 1, 2 ou 3. Se a dor for uma dor média, não for nem muito avançada, uma dor média, você coloca 4, 5, 6 ou 7. Se a dor é média, você vai colocar 4, 5, 6 ou 7. 20 anos de hernia de disco. Eu acho que você deve entrar no desafio de 21 dias, porque lá, em 21 dias, você vai tirar as dores dos 20 anos. Impressionante. Se a sua dor for intensa, muita dor, dor de cabeça muito grande, coloca 8, 9 ou 10, tá? 8 ou 9 ou 10. Fernanda, fica aí, depois nós vamos conversar, Fernanda, vamos conversar sobre as suas dores, Tatiane também. Vamos começar o exercício, então preste bem atenção como a gente vai fazer. A gente vai colocar a mão aqui do lado, na orelha, e o cotovelo a gente vai colocar para o lado assim. E a gente vai segurar a nossa cabeça, a gente vai empurrar para lá, segura a cabeça e fazer muita força. Aí, nesse momento, você vai contar até 12, fazendo força. Quando terminou 12, primeiro você coloca a mão aqui e leva para cá. E aí você conta 12 empurrando para cá. Depois você coloca a mão lá na nuca e leva a cabeça para trás e vai contar 12 empurrando para trás. Terminou 12 empurrando para trás, você coloca a mão na testa e vai empurrar para frente. E aí você conta 12 empurrando para frente. Quando termina, coloca a mão na nuca de novo e centraliza a cabeça e relaxa. Você entendeu? Escreva entendi. Oi, Fátima Oliveira. Quem entendeu, escreve aí entendi. Se você tem hernia de disco, dor na lombar, desvio, você deve se preocupar e resolver logo, né? Quem entendeu, escreve aí entendi. Quem não entendeu, faz junto que vai conseguir, tá? Eu vou tirar o óculos para a gente começar o exercício. Vamos lá, preparados? Todo mundo preparado? Preparem, mãozinha aqui do lado. 3, 2, 1, começa. Empurra a cabeça, empurra, empurra, empurra com força. Empurra, empurra. E vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem tem dor cervical, vem fazer junto. Empurra para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Faz da lombar também. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mão na nuca, leva o queixo para trás. Empurra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Coloca a mão na testa, empurra para frente. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mão aqui atrás. Traz a cabeça para o meio e relaxa. Façam sempre exercícios obedecendo o seu corpo, né? Se quando você começar a empurrar, sentiu dor, vai mais devagar. Não precisa tirar todas as dores agora, não precisa quebrar os ossos. É para ser devagar, calmo e tranquilo, tá? Agora, me responda. Se você tinha uma dor 8 e ela baixou para 5, você escreve 8 para 5. Mas se você tinha uma dor 5 e baixou para 0, escreve aí 5 para 0, tá? Não vai passar a dor toda, mas a gente vai fazer de novo depois. Então, vamos lá. Depois eu vou falar para vocês o que significa quando não passa a dor, tá? Vamos lá. Com calma aí. Você vai escrever o número de dor que você tinha e quanto você ficou. Se de 5 passou para 0, coloca 5 para 0. Se 5 foi para 3, coloca 5 para 3. Se foi uma dor 5 para 2, 5 para 2. Se a dor for 10 e foi para 0, você coloca 10 para 0. É muito importante a gente poder olhar para a dor que a gente está sentindo e ver o quanto a gente está melhorando e o quanto a gente está piorando. A gente tem que saber se melhorou ou se piorou. Esse exercício, muitos de vocês aqui, ó, vou dar parabéns a quem conseguiu chegar, quem diminuiu as suas dores, meus parabéns. Da hernia de disco não é bom musculação, mas se você quer fazer, você vai e faz. Só que o detalhe, não é cura, não vai curar. Para curar a hernia de disco tem outros exercícios que eu ensino para vocês, tá? Mas eu não fico ensinando exercício para você fazer sozinho, eu ensino para você aprender e curar a sua hernia de disco para o resto da vida, tá? 6,2, ó, de 6 para 2. Vamos fazer de novo? Quem quer fazer de novo, escreve aí, repete. Se você quer fazer de novo, escreve aí, repete, repete. Vamos repetir agora, Tatiane, vamos fazer junto. Isso, eu vou ensinar novamente, a gente vai fazer de novo, vamos fazer com calma. A gente tem que ter paciência com o nosso corpo. Faz uma vez, faz duas, faz três. Nessa vez, nós vamos fazer double. Nós vamos fazer duas vezes, tá? Nós fizemos um circuito. Nessa vez, nós vamos fazer 2 vezes o circuito. 2 vezes nesse sentido e 2 vezes nesse sentido. Então, vamos repetir o exercício. Quem está pronto, escreve estou pronto. Nós vamos treinar primeiro. Vamos botar a mão aqui do lado, a cabeça para o lado, a gente empurra contando até 12, não tira a mão, coloca aqui, empurra para o outro lado, conta até 12, não tira a mão, coloca aqui atrás, empurra para trás, conta até 12, não tira a mão, coloca para frente, conta até 12. Isso a gente fez antes, agora nós vamos fazer o dobro, então vai ser assim, presta bem atenção como vai ser agora. Nós vamos empurrar para lá, contando até 12. E aí, troca e vamos empurrar para cá, contando até 12. E agora, em vez de ir para a nuca, a gente vai de novo desse lado. E vamos contar até 12 para esse lado de novo. Vamos contar até 12 para esse lado de novo. Então, vamos fazer 2 vezes. Depois, nós vamos lá para a nuca, empurramos para trás, ó, levando o queixo para trás, hein, gente? Levando o queixo para trás. Isso. Vamos contar até 12. Depois, nós vamos botar a mão na testa, para frente, contando até 12. E vamos botar a mão de novo aqui atrás, contamos até 12, na testa, vamos para frente contando até 12, e no meio. Bom, explicado o exercício, vou dar aí 1 minuto para você compartilhar a live com seus amigos. Manda aí para 10 pessoas, toca na setinha aí, compartilha aí com 10 pessoas. 1 minutinho rapidinho, você compartilha aí bem tranquilo. Opa, o lado direito dói mais aí, Tatiane. Olha, eu tô achando que você vai melhorar dessa dor que você está sentindo, hein? Vamos lá. Preparados? Vamos nessa. Agora que a gente já compartilhou, então vamos começar. Preparem aí. Prepare. Segura. 3, 2, 1 e vai. Empurra.
Não precisa ser muito forte, mas empurra constante, mantém constantemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora essa mão vem aqui, ó. E a gente troca a cabeça agora pro lado de lá. E mantém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exercício para dor de cabeça, para dor do pescoço, para a hernia de disco cervical. 8, 9, 10, 11, 12. Mão do outro lado e empurra para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coloca a cabeça aqui. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora nós vamos levar a mão lá atrás na nuca. Leva a cabeça para trás, leva a queixo para dentro. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Põe a mão na testa e empurra para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Põe a mão aqui atrás, leva para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos fazendo o dobro. 3, 8, 9, 10, 11, 12. Na testa e para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Leva a cabeça para o meio. Relaxa a cabeça agora. Solta. Aí, Tatiane, como é que foi dessa vez? Ina Rodrigues, Luzia, Mariane, Terezinha, Wanda, Maria de Fátima, como foi agora? Ó, vocês vão escrever aí quanto de dor você tinha e quanto de dor sobrou, tá? Importante. Às vezes a gente tem uma dor 10 e ela muda para 9. É uma dorzinha de redução um pouquinho. Não tem problema, já reduziu. Agora você vai pegar a dor que você tinha e vai escrever de 9 para 5, 5 para 6, pode aumentar, você pode ter 2 para 0, coloca aí como foi agora para você. Então vamos lá, 9 para 5, muito bem, Cristina, parabéns. Que irradia para o ombro, costela, lado esquerdo. O que é? Ah, dor de cervical que indo para as costelas, gente. Isso aí tem uma alteração de cervical aqui. Alguma coisinha na sua cervical que está gerando essas dorzinhas aí. Vai lá, Tatiane, vai lá ver o que é. Dormência, formigamento e às vezes coceira na escápula. Me diga o que pode ser. Você pode ter uma síndrome do elevador da escápula, você pode ter algum problema de neurologia periférica, você pode ter várias coisas. Pode ter hernia de disco e tudo mais. Compressão de medula para ajudar ainda. Bastante coisas, né, Simone? Que maravilha, gente. Vamos fazer mais um exercício? Quem quer mais um exercício, escreve aí mais. Vai ser o último de hoje. O último exercício. Tivemos hoje aqui na nossa live, 30.800 pessoas, 239 novos seguidores, 52 presentinhos e 35 presenteadores. Você que está me presenteando, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos lá. Quem quer mais um exercício, escreva mais.
Beleza, vamos lá então. Nós vamos fazer um exercício agora, bem tranquilo, que ele é um exercício relaxante para o pescoço. Você vai pegar a sua mão aqui e vai colocar aqui atrás na nuca. Aqui atrás na nuca, vai segurar aqui, ó, a sua nuca, com os dedinhos bem seguradinho aí. Vai encaixar o seu queixo aqui no cotovelo. E você vai levantar o cotovelo. Depois você vai girar o cotovelo para o lado e vai voltar. E retornar. E de novo, ó, encaixa e leva para cima. E vai para o lado. E depois volta. Vamos fazer o outro lado agora? Mãozinha aqui do outro lado, encosta lá na sua cervical, lá atrás. Encaixa o queixo com o cotovelo. E sobe, 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 sobe. E vai para o lado. E agora volta. E volta. E de novo, subindo. E voltando. Que maravilha! Esse é um exercício só relaxante, ele não tem os objetivos como o outro de tirar dor, mas ele é muito bom também. Para algumas pessoas dá uns estralinhos e elas sentem bem depois. E sempre me pergunto, será que eu devo estralar meu pescoço? O problema, estragar o pescoço não é ruim, mas enquanto a gente faz a gente mesmo, a gente acaba criando uma certa alteração, porque a gente sempre vai gostar de estralar mais para um lado do que o outro. Se deu enjoo, Tatiane, é a hora de sim você buscar o médico. Vai lá. Porque já não melhorou a dor quando a gente fez o outro exercício. E agora você teve enjoo, então sim, vai lá para o médico, vai ver o que você tem, vai fazer exames e vai analisar o seu pescoço. Esses dois exercícios, eles servem também para a gente se certificar de que não tem alguma outra coisa acontecendo no seu corpo. Então, olha, vai lá. Não está fazendo errado, não. Algumas coisas você tem que levar para o médico, fazer um exame, porque primeiro você não teve alívio de dor. Teve algum alívio de dor, Tatiane? Aliviou alguma coisa? Porque se não aliviou nada, pode ser algum outro tipo de origem essa dor. Não é coisa séria, mas não é a origem muscular, tem um outro tipo de origem. Amanhã eu volto aqui e repito os exercícios para amanhã, tá? Sentiu bastante dor. Ok, aí dor tudo bem. Senti dor um pouquinho mais normal. Mas depois que você praticou o exercício, Tatiane, você se sentiu melhor? Doutor, me informa um remédio para conjuntivite. Não faço ideia, Edu. Não trabalho com esse tipo de patologia. A live aqui a gente vem geralmente às 20 horas. Hoje não deu porque tinha uma aula antes. Logo que cheguei da aula, eu já vim aqui. Então amanhã, Jussara, vem amanhã, que amanhã a gente vai ver isso. Não, para você saber sobre conjuntivite, você não vai você vai pro oftalmologista, não pro ortopedista. Tá queimando tudo, Tatiane? Então aí você precisa mesmo buscar um atendimento, né? Porque se está tudo queimando, assim, está tudo bem ruim, o médico vai lhe dar um encaminhamento, vai passar alguns medicamentos que vão te ajudar. Algo para lombalgia? Faça este exercício aqui. Eu disse que eu não ia mais dar exercício, mas estou dando de novo. Ó. Deita aí, nessa posição. Coloca aqui uma cadeira. Coloca suas pernas para cima. Aqui na toalha, você pega uma toalhinha fina, enrola. Coloca aqui na sua lombar. Não pode ficar mais grossa do que seu pulso. E aqui na cabeça, você coloca um travesseiro. Faz esse exercício todos os dias. 20 minutos por dia, pelo menos 20 minutos, tá? Toma meio copo de água antes e meio copo de água depois. Isso vai aliviar as suas dores. E hoje eu falei bastante aqui para vocês sobre o tratamento dos vermífugos. Você fazer tratamento dos vermes também ajuda a sua saúde. Às vezes você tem problemas aí e os problemas estão vindo do outro lugar.
7h10, amanhã estaremos juntos. Eu espero vocês amanhã, às 7h10 ou amanhã à noite. Rompeu o LCA? Deon Souza. É o seguinte, se você quer voltar a praticar esporte, melhor é fazer a cirurgia, tá? Porque o LCA, se o seu esporte é futebol, por exemplo, tem gente que não faz, mas também não é profissional. Agora, se você costuma jogar futebol muitas vezes, faz essa cirurgia aí do LCA. Eles vão tirar um pedacinho de ligamento da patela e colocar girando um novo ligamento para você, tá? Faz, cara. Não deixa de fazer, tá bom? Tatiane, vem amanhã aí, vamos continuar vendo até onde vamos. Grande abraço para todos vocês, uma boa noite e um ótimo descanso para todo mundo.